Bom dia, meu amigo. Boa tarde ou boa noite a você que vai assistir esse vídeo. Seja bem-vindo. A você que está se inscrevendo, muito obrigado. Entendeu? Continue nos ajudando, compartilhando em suas redes sociais, nosso canal, pois a finalidade dela é anunciar as boas novas daquele que me chamou, que é Jesus Cristo. Amém? A finalidade é só isso. Não tem nenhuma conjectura, tá? Não tem nenhuma conjectura ou ideologia política neste canal. A ideologia é totalmente bíblica, tá? Pensamentos não meu, mas no que diz as escrituras. Se você não concordar, não tem problema, tá? Não tem problema. Não vamos ser inimigos por isso, porque eu sou, como diz, eu sou democrático, entendeu? Eu aceito prós e os contras, entendeu? Que fiquemos totalmente só nas opiniões, entendeu? De qualquer coisa e não partimos para agressões físicas e verbais, né? Porque isso é desnecessário. Quem faz isso simplesmente as pessoas violentas, que não é o seu caso, não é o nosso, mas é caso de outras pessoas que assim são, tá bom? Por que eu tô te falando isso? Porque o assunto que eu vou abordar, neste dia de hoje é um assunto bem polêmico, tá? É um assunto bem polêmico, tá? É um assunto polêmico. Ao mesmo tempo, por ser um assunto polêmico, é um assunto atualizado, entendeu? É um assunto polêmico, mas atualizado, que atualizaram ele, entendeu? Principalmente em nosso meio esse assunto é atual, mas também polêmico. Há assuntos que é polêmico e que é bastante divulgado. Esse assunto ele é divulgado internamente. É uma briga de família por questões ideológicas, filosóficas até, entendeu? Então não vou filosofar, mas vou mostrar minha ideologia, meu pensamento, minha forma de pensar no que eu acho segundo as escrituras. Caso você tenha um outro pensamento diferente ao meu, não tem problema, entendeu? Não tem problema, é um pensamento seu, mas eu estou falando no pensamento no que diz a escritura, tá bom? Mas é bom que você medite e você vai ver que a escritura está certa. Estão concordando no que diz a Bíblia. E se você concorda no que você diz, tá errado, mas aí já não é problema meu, é problema de você com Deus, tá bom? Muito obrigado. Vamos lá, presta atenção. Jesus, na sua caminhada, ele tinha dois perseguidores ferrenhos, né? Os publicanos e os fariseus, entendeu? Os saduceus também, os religiosos e os que também faziam serviço público, que tentavam colocar o povo contra Jesus. Porque Jesus, quando veio pregando a palavra, ele veio trazendo as boas novas. Eu estou no ar livre, você está ouvindo um barulho de máquina, tá? De cortando grama. Vamos voltar para cá. Quando Jesus veio trazendo as boas novas, anunciando o reino, anunciando a salvação, ele veio fazendo oposição. Oposição contra o quê? Oposição contra as instituições religiosas da época. Porque pegaram a lei, interpretaram a lei de sua própria forma, e assim o povo ele saiu da escravidão do Egito, saiu da escravidão babilônica,
e agora estava preso a um reinado de Roma e estava na verdade preso também, estava escravo à religiosidade. Aqueles que eram, que seguiam, que iam no templo judeu estavam. É claro que existia os que não iam, entendeu? Mas existia uma grande parte que ia no templo judeu, seguia a lei de Moisés. E assim fazendo alguns, não todos, escravos da palavra do homem, não da palavra de Deus. Quero que você entenda que Deus ele não escraviza ninguém. Porque Jesus ele vem dizendo assim, João 8:32, é necessário que vocês venham conhecer a verdade, porque a verdade vai libertar vocês. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus estava querendo dizer assim, eu sou o carcereiro, tenho a chave que abre essa prisão, e se você me conhecer, eu abro essa prisão e te dou a chave e você está livre, faça o que você quiser. Então a verdade ela te liberta. Mas há pessoas que não querem ser libertos. Mesmo com a cadeia aberta, não quer sair, quer continuar escravo. Já acostumaram aquele ritual, não quer sair, tá? Aí já é uma outra coisa. Então Jesus ele era acusado. Nós vamos ler aqui, Jesus era acusado por não guardar o sábado, tá? Ele era acusado por não guardar o sábado e era acusado de dizer que ele era o Filho de Deus e na verdade o era, porque ele dizia que era e é Filho de Deus. Mas na verdade havia uma necessidade que o povo visse, não visse, ouvisse e não entendesse. Porque até então, se eles entendessem que Jesus era o Filho de Deus, Jesus não seria crucificado. E fazendo assim não cumpriria o desígnio, a palavra do Senhor. Amém? Até aí nós vamos entender. Aonde está escrito isso? Em Marcos, né? Capítulo de Marcos, vamos lá, livro de Marcos. Livro de Marcos, capítulo 2, versículo 33. Versículo 23. Marcos 2, 23. Tá assim. E aconteceu que passando ali, ele, num sábado, pela seara, os seus discípulos caminhando começaram a colher espiga. E os fariseus lhe disseram, vê, por que fazem no sábado o que não é lícito? Pergunta os fariseus, né? Por que fazem o que sabe que não é lícito? Mas Jesus disse, nunca leste o que fez Davi quando estava em necessidade e teve fome, e ele e com eles que estavam? Como entrou na casa de Deus, no templo de Abiatar, o sumo sacerdote, e comeu os pães das proposições, os quais não era lícito comer, senão os sacerdotes, dando também os que com ele estavam, e disse-lhes, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim o Filho do Homem, até do sábado é Senhor. Né? Então aqui, Jesus ele começa a justificar. Ali Jesus ele passa com seus discípulos pela seara, e seus discípulos ele começa a colher espiga, porque estava com fome. E porque era num dia de sábado, eles falaram assim, olha, por que os seus discípulos fazem uma coisa que não é lícito fazer no sábado? Entendeu? Aí Jesus falou assim, vocês não viram o que fez Davi? Que entrou no templo lá de Abiatar e pegou o pão da proposição que não era lícito comer ele, nem os que com ele estavam, que Davi fez quando estava com fome.
Aí ele falou, está aqui quem é maior que o sábado, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Então, meu amigo, preste atenção. Há uma instituição que guarda o sábado. Entendeu? Qual é o problema disto? Para mim, nenhuma. Não muda nada. Mas por que que se tornou um problema? Se tornou um problema tudo quando você faz, tudo que você faça, que você gosta de fazer. Quando você quer obrigar que o outro faça o que você quer fazer, se torna um problema, porque o outro é o outro e você é você. Cada um tem o seu sistema, cada um tem o seu pensamento, cada um tem sua ideologia, entendeu? E aqui então, no caso, os seus discípulos começam a colher espiga e comer espiga, trabalhar naquele dia para o dono daquela seara, o que sobrava eles começam a comer espiga de milho. Né? Claro que assou o milho e tal, a gente sabe disso. A Bíblia está resumindo. Entendeu? Aí pega, eles começaram a reparar e dizer, por que que fazem isso? Logo nesse dia de sábado, não é lícito fazer. Aí Jesus começa a defendê-los. Já no capítulo 3 de Marcos, a gente pode meditar outra passagem também. O que que Jesus fez que causou naquela época uma confusão e causou naquela época uma briga. Olha só. Marcos capítulo 3 e diz assim: E outra vez entrou Jesus na sinagoga, estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E estava observando-o e se curaria no sábado para o acusar. E disse o homem que tinha a mão mirrada: Levanta-te, vem para o meio. E perguntou-lhe: É lícito no sábado fazer o bem ou mal? Salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. E olhando para eles em redor, com indignação, condoendo-se da tristeza do seu coração, disse ao homem: Estende a mão. E ele estendeu e foi restituída a mão, sã como a outra. E tendo saído os fariseus, tomaram logo conselho com Herodianos contra ele, procurando ver como mataria. E retirou-se Jesus com seus discípulos para o mar, e seguiu uma grande multidão da Galiléia e da Judéia, e de Jerusalém e da aldeia, da além do Jordão, perto de Tiro e de Sidom. Uma grande multidão ouvindo, com grandes coisas faziam e vinham ter com ele. E ele disse aos seus discípulos, e disse: tivessem sempre pronto um barquinho junto a ele por causa da multidão, para que se cumprisse. Porque tinha curado muitos de tal maneira que quando tinham algum mal, e razoava entre eles para o tocarem. Os espíritos imundos, vendo, prostravam e disse ele, clamaram, dizendo: Tu és o Filho de Deus. E ele os ameaçava muitos para que não o manifestasse. Então havia uma grande confusão. Aqui agora Jesus entra no templo, tá? Que você ouviu aí. Eu não vou explicar não. Agora Jesus entra no templo, tinha um homem da mão mirrada. E os fariseus começaram a olhar para Jesus para ver se Jesus curaria aquele homem. Entendeu? E Jesus sabia que eles estavam esperando isso. O que Jesus fez? Chamou aquele homem para o meio, né? Para o meio do salão da sinagoga. Entendeu? E curou aquele homem na presença de todo mundo.
E Jesus falou assim, o filho não é lícito fazer o bem no sábado. Presta atenção, meu amado, meu irmão. Jesus era acusado. Nessas passagens que você pode meditar, você vai ver lá em Marcos capítulo 2, do 3 em diante, você vai ver lá. Que eles tentavam até procurando como matar ele. Era acusado de não ser profeta por curar no sábado e de não ser acusado porque ele dizia ser filho de Deus. Era considerado blasfêmia. Entendeu? Então eles queriam matá-lo. Entendeu? Mas mesmo assim, Jesus com toda a afronta que estava acontecendo no momento, ele pregava o evangelho, ele anunciava o evangelho. O que eu quero dizer com isso, meu amado? Você vai receber afronta, você vai ter oposição de pessoas até que diz que sabe mais do que você, mas você vai vencer a partir do momento em que você tiver certeza que você está fazendo bem e você tiver certeza de que Deus está com você naquele negócio. Enquanto Deus estiver com você nessa obra, você pode continuar, porque Deus vai assinar embaixo. Você não precisa de opinião de outros para que você faça aquilo que Deus manda você fazer. Mas se outro aprova o que Deus reprova, a sua obra, ela é palha, não resolve nada. Se você faz uma coisa que a Bíblia reprova, a sua obra é palha. Quando pegar fogo vai ser consumido. Agora, se você faz uma coisa que Deus aprova e o homem reprova, a sua obra é ouro. E pode pegar fogo que não será consumido pelo fogo. É pelo contrário, o fogo purificará o ouro, mas o fogo queimará a palha. Então não desista da sua caminhada por causa de opinião, por causa de divergências, ao contrário dos seus pensamentos. Continue neste pique, continue acreditando, continue lutando, continue marchando, porque Deus certamente te dará a vitória. Até lá, fique com Deus, fique na paz. Não repare esse barulho não, que eu estou aqui num campo, tá? E tem muita gente trabalhando aqui, tá? Eu estou num campo mesmo, não é no campo evangelístico, no campo de futebol mesmo. E tem muita gente trabalhando aqui, tá bom? Eu não vou filmar porque vai aparecer as pessoas. Então estão cortando grama, então é isso, tá bom? Fique na paz, fique na graça, deixa eu orar por você e acredite, Deus ainda faz milagre. E tenha paz e bastante paz, porque ó, ter paz é bom demais. Deixa eu orar por você. Meu Deus, muito obrigado. Abençoa essa pessoa em nome do Senhor Jesus. Até lá, se Deus assim permitir. Fique com Deus.